privilégio de estarmos aqui nessa manhã, onde nós já cantamos, adoramos através da nossa presença, dos nossos dízimos e ofertas. Mas agora, ó Deus, nós queremos ouvir a Tua voz, aquilo que Tu tem preparado para nós nessa manhã. Perdoa os nossos pecados, no nome de Jesus. Amém. Bom dia, meus irmãos. Feliz sábado para todos. Hoje nós comemoramos um dia especial, não é isso? Sim ou não? O que nós comemoramos hoje? Dia Mundial do Jovem Adventista, é isso aí. Meus irmãos, neste sábado, no mundo inteiro, nós estamos comemorando esse dia especial, que é o Dia do Jovem Adventista. Essa igreja, ela começou com os jovens, ela é conduzida, a maioria por jovens, e ela encerrará a pregação do Evangelho com os jovens. Isso é uma grande bênção. E eu pergunto aqui, quem é jovem nessa manhã? Quem que é jovem? Muito bem. Jovem de quantos anos? 33? Eu não perguntei tua idade, mas ela já entregou, né? A maioria das mulheres não gosta de falar a idade, né? Mas os jovens são de quantos anos? De 0 a 100 anos, né? Então nós acreditamos que todos nós aqui somos jovens. Irmãos, para a introdução da nossa mensagem de hoje, uma mensagem que ela foi preparada... deixa eu procurar aqui o nome do pastor. Vamos dar os créditos aqui para o pastor Gary Utz, departamental JA da Associação Bonaerense na Argentina. Então o pastor preparou aí essa mensagem especial que vai rodar aí o mundo inteiro. A palavra Maranata, ela vem aí acompanhando, né, a igreja já há muito tempo. Inclusive tem um grito de guerra, que quando se diz Maranata, 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 o Senhor logo vem. Veja, irmãos, existem 4 desafios missionários em âmbito mundial. 4 desafios missionários para a igreja em âmbito mundial, não somente aqui na tenda, onde nós estamos. E eu queria compartilhar aqui com vocês os 4 maiores desafios vinculados à missão que a igreja adventista tem. Primeiro, a janela 1040. Quem conhece a janela 1040? Aí a grande maioria de 3 pessoas conhecem, né? A janela 340. O que é a janela 340? 1040. Uma parte geográfica do Oriente Médio, onde ali, segundo as pesquisas, irmãos, existe ali 56% da população mundial ali nessa localidade. É muita gente. E muitas dessas pessoas, eles nunca ouviram falar sobre Jesus. Então a igreja, ela envia missionários. Eu acho que nós tivemos aí, nas últimas meditações do pôr do sol, cada meditação, cada sexta-feira era um testemunho, né, de um missionário que ia para lá, né, somente com o coração e o desejo de anunciar a palavra para essas pessoas, para Jesus voltarem logo. E nós precisamos, irmãos, tomar uma decisão de anunciar a palavra. Nós estamos aqui com o evangelismo e nós estamos vendo tão poucas pessoas ali, inclusive da igreja. Tão poucas pessoas.
No primeiro dia, tinha 2 blocos de cadeiras, né? E tinha ali algumas pessoas. No primeiro dia, nós sorteamos uma cesta básica, então os 2 blocos estavam cheios. No segundo dia, só tinha só um bloco. E esse bloco de pessoas não tinha muita gente. No terceiro dia, estava cheio de criança. E no quarto dia tinha mais criança. Jesus disse: deixai a mim vir as crianças. Mas nós não vimos por lá os irmãos da igreja. Cadê os irmãos da igreja aqui? O que aconteceu com eles? Hoje, até minha amiga minha amiga Dinalva veio. E ela deve estar estranhando, porque cadê os crentes dessa igreja? Irmãos, sabe quando é que a igreja reaviva? Sabe quando é que a igreja fica cheia de crente? É quando a igreja se envolve no trabalho missionário. Quando a igreja se envolve no trabalho missionário, não somente as pessoas que estão recebendo a mensagem, elas são beneficiadas, mas há um grande reavivamento dentro da igreja. Porque nós não iremos sair para pregar o evangelho, irmãos, sem nos prepararmos antes. Nós estávamos vindo para cá, irmãos, eu vi dezenas dos nossos irmãos da igreja do Testemunho de Jeová, com a sombrinha. Quando você vê um crente com a sombrinha, né, um monte assim, todos juntos, eles são de qual igreja? Testemunho de Jeová. Se nós tivéssemos a coragem que os irmãos da igreja Testemunha de Jeová, essa igreja estava cheia de gente. Se nós tivéssemos o fervor que os pentecostais têm, essa igreja estava cheia de gente. Se nós tivéssemos um espírito de missão para avançar na pregação do evangelho, aquela tenda que custou R$ 1.500 o aluguel dela, não estava lá apenas com um pingado de gente. Se nós não nos envolvermos, irmãos, na pregação do evangelho, essa igreja vai ter que fechar as portas. Diga misericórdia. 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 A igreja precisa trazer os jovens. Precisa buscar os jovens, para que os jovens se envolvam na pregação do evangelho. A palavra Maranata, ela tem 4 As. 4 As. Primeiro, amar, anunciar, apresentar e guardar. E aguardar. Amar, anunciar, apresentar e aguardar. Podemos repetir juntos? Primeiro. Segundo. Terceiro. Não, apresentar. E o quarto, aguardar. Por isso, irmãos, nessa manhã eu quero compartilhar com vocês aqui esses 4 As. Primeiro é amar aqueles que estão nas cidades. Veja, o livro de Lucas, capítulo 19, abra sua Bíblia aí. Lucas 19. (41 e 42). 19, 41 e 42. Amém? Acharam? Lucas 19, 41 e 42. Veja, vamos ler o texto. O subtítulo aqui em negrito diz: Jesus chora à vista de Jerusalém. Verso 41. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou. Verso 42. E dizia:
se conheceras por ti mesmo, ainda hoje, o que é devido à paz, mas isto está agora oculto aos seus olhos. Veja, irmãos, quando Jesus ele chega a Jerusalém, o texto bíblico diz que ele olha Jesus olha para a cidade e ele chora. E ele chora dizendo: ah, se você soubesse, ainda hoje, o que é preciso para conseguir a paz, mas isto está oculto aos olhos de vocês. Veja, irmãos, esta é a segunda vez que nós encontramos, esse é o segundo relato que nós encontramos na Bíblia, onde Jesus chora. Quantos lembram qual é o outro relato? Jesus chora. Aqui diz que Jesus chegou diante da cidade, ele olhou a cidade de Jerusalém e ele chorou. E ele disse: ah, se vocês soubessem o que é preciso para a paz, mas vocês não sabem. E aí ele chorou. Qual é a outra vez que ele chora? Ele chora quando ele chega à frente do túmulo de seu primo. Quem era o primo de Jesus? Lázaro. A Bíblia diz que ali ele chorou diante do túmulo de Lázaro. Então tem dois relatos onde Jesus chora. A senhora White, comentando, ela diz assim, no livro O Grande Conflito, Desejar Todas as Nações, ela diz assim: quando Jesus ia chegando a Jerusalém, vendo a cidade, chorou por ela, dizendo: ah, se você soubesse, ainda hoje o que é preciso para conseguir a paz, mas isto agora está oculto aos olhos de vocês. O livro Desejar Todas as Nações descreve essa cena, diz assim: as lágrimas de Jesus não era a antecipação do seu próprio sofrimento. Jesus sabia o sofrimento que ele ia passar? Sabia. Mas essas lágrimas não eram lágrimas que estavam antecipando o sofrimento que ele deveria ter. Essas lágrimas, ela não era por aquela angústia que Jesus iria passar no Getsemane, Jesus, o sacrifício que ele iria ter na cruz do Calvário, essas lágrimas não foram isso. Foi a vista de Jerusalém que pungiu o coração de Jesus. Jerusalém que rejeitara o Filho de Deus e lhe desdenhara do seu amor, que recusaria ser convencida pelos poderosos milagres de Jesus, pela mesma Jerusalém que estava prestes a tirar a vida de Jesus. Jesus viu que ela era, em sua culpa, de rejeitar o Redentor, e o que poderia ter sido caso houvesse aceitado a ele, o único que poderia curar as suas feridas. Jesus viera para salvá-la. Como ela poderia rejeitar? Jesus veio para salvar. Os seus próprios, ele diz assim, os meus próprios, eles me rejeitaram. Nem todos me aceitaram. Eu trouxe a salvação para todos, mas nem todos me aceitaram. Jesus olha aquela condição e ele chora. Ele chora. Mas ele não chora somente por aquele momento de rejeição. Ele chora porque durante toda a história da humanidade, no passado, no presente e no futuro, haveriam pessoas que não o aceitariam. Jesus chorava, Jesus chorou, porque ele também viu as consequências da rejeição
que seria as consequências dos pecados dos homens: morte, dor, sofrimento, doenças, guerras. Jesus chorou porque o homem, ele estaria destruindo a terra e a natureza gemendo e se voltando contra o homem. Jesus chorou por tudo isso. E Jesus chorou diante da tumba de Lázaro, não somente porque era seu primo sanguíneo, mas ali Jesus também estava vendo as consequências, o resultado, o salário do pecado, que seria a morte. Mas ali também, ainda bem, que a história não termina ali. A história segue dizendo que Jesus chamou Lázaro. E Jesus olhou para o céu e disse: Lázaro, desce daí do céu, vem para cá. Foi assim? Foi assim que Jesus chamou Lázaro? Ele disse assim: Lázaro, sai do purgatório e vem para cá. Foi assim? Não? Jesus chamou Lázaro dizendo: Lázaro, agora tu tem que desencarnar e vem para cá. Foi isso? Como que Jesus chamou? Vocês lembram? Tem só 2030 e poucos anos. Vocês lembram como é que foi? A Bíblia diz que quando Jesus voltar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Esses mortos estarão aonde? Na tumba. Jesus olhou para a tumba e disse: Lázaro, sai para fora. Quando o indivíduo morre, ele vai para onde? Para a sepultura. Aí já quebra todo tipo de história que tem por aí, espiritismo e evangélicos que quando morre vai para o céu. Jesus olhou para a tumba e disse: Lázaro, sai. Sai da tumba. As lágrimas de Jesus, irmãos, foi por consequência dos pecados dos homens. Como jovens, irmãos, nós sabemos sobre os acontecimentos futuros, sabemos que existe uma mensagem para anunciar. Nós sabemos que nós precisamos buscar essas pessoas nas cidades, ao ponto de chorarmos por elas. A grande pergunta é: o que estamos dispostos a fazer para anunciar essa mensagem de salvação para as pessoas? Qual é a nossa disposição? Qual é a nossa motivação? Porque poucos pingados estão ali na tenda. Qual é a motivação de estarem ali? Nós queremos buscar essas pessoas por quê? Para quê? Queremos colocá-las aonde? Queremos apresentar o que para elas? O que nós queremos levar para elas? Essas pessoas, e por onde nós andarmos, dentro da nossa geografia, a sua geografia pode ser lá na tua casa, os teus vizinhos. A sua geografia pode ser lá no trabalho, na escola, lá por onde você anda, no mercado, no hospital, na panificadora. Nós precisamos, irmãos, levar para essas pessoas também a esperança que é o Maranata. O que é o Maranata? Precisamos falar para essas pessoas que Jesus precisa voltar. E que Ele vai voltar. E que essa pessoa precise aceitar a Jesus. A segunda palavra é anunciar. Não somente anunciar, mas anunciar confiando no poder de Deus. Nós anunciamos a mensagem, parece que estamos morrendo, parece que nem nós acreditamos. O Maranata, o segundo A, ele diz que nós precisamos anunciar a mensagem de Deus, anunciar a volta de Jesus com poder. Vi outro anjo voando pelo céu, gritando com uma voz baixinha a todas as pessoas. Era assim? Como é que é? Alguém pode repetir esse texto para mim? Vi outro anjo voando pelo meio do céu, em alta voz. Não era? É
era em alta voz, com grande poder. Quem é esse anjo? Quem é esse anjo? Cadê a secretária da igreja? Secretária, como é que é o nome do pastor? Judivânio Anjo. Eu carrego no sobrenome Anjo. Lá no meu registro de nascimento. Anjo. Vocês sabem o que significa anjo? A palavra anjo? Mensageiro. Jesus está chamando seus filhos para serem mensageiros. Mas não é o mensageiro, aquele mensageiro que pega uma cartinha e passa 3, 4 meses. Cadê o nosso amigo que trabalha no correio? Não era assim antigamente? Passava 3, 4 meses. A minha esposa aqui, que estudou no internato, quanto tempo chegava para a carta chegar? Quanto tempo demorava? Bastante tempo. A mensagem, ela não é para bastante tempo. A mensagem, ela é urgente, urgente. A mensagem da volta de Jesus, que o Maranata está voltando para nos buscar, ela é urgente. E para que as pessoas possam entender, essa mensagem, ela tem que ser com poder. Porém, eu não tenho poder para isso, mas eu posso ser um instrumento de Deus. E o poder vem de Deus. Mas eu preciso anunciar, eu preciso me colocar nas mãos de Deus. Irmãos, se nós não nos colocarmos nas mãos de Deus, pedimos o Espírito para anunciar, Jesus vai voltar do mesmo jeito. Mas Ele também vai nos cobrar os nossos dons que Ele deu para usarmos urgentemente na pregação do Evangelho. Veja, abra sua Bíblia no livro de Jonas, capítulo 3. Jonas 3, do verso 3 a 5. Amém? Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Nós conhecemos a história de Jonas. Deus deu uma missão para ele. O que foi que ele fez? Ele fugiu da missão de Deus. Ele fugiu da missão de Deus. E ele estava ali no barco, aí começou aquela tempestade, e o pessoal jogando as malas fora para ver se... E aí ele falou, não, o problema sou eu, se jogou dentro d'água. O que aconteceu com ele? Morreu afogado. Não? Quando o indivíduo ele entra num mar turbulento, ele não morre afogado? O que aconteceu? Ele foi engolido por um peixe. Né? Quem acredita nessa história, irmão? Quem que acredita? Não. Quem que não acredita nessa história? Você acredita que um indivíduo foi engolido por um peixe, ficou ali na barriga do peixe, o peixe bebe água, come algumas coisas, ele ficou aonde? Agarrado na espinha do peixe? A Bíblia diz que ele foi engolido por um peixe, né? E o peixe leva ele para onde, irmãos? Para Nínive. E lá ele arrota, ele joga fora o indivíduo em terra.
que ele entendeu? Ele falou, puxa vida, eu fugi e Deus me trouxe de volta. Então ele entendeu que tinha que pregar uma mensagem com poder. E agora ele prega para aquele povo. E essa mesma mensagem sai de boca em boca, boca em boca. O que aconteceu com a cidade? A cidade foi salva? Foi salva. O que Deus espera de nós, irmãos? Que nós possamos pregar com poder. Vamos pregar com poder, nós temos um auditório. Nós temos pessoas ali. Algumas pessoas, irmãos, eles não estão ali por interesse. Porque tem pessoas por interesse, tem ou não tem? Tem, nós sabemos. Existe peixes de escama, mas tem peixe o quê? O peixe de couro. Jesus diz assim, ó, lançai as redes, estamos lançando as redes. Quando a gente puxa as redes, vem só peixe de escama? Sim ou não? Não. Vem mariscos, vem peixe de couro. O que mais? Camarão. O que mais? Sei o que é lá do Nordeste, irmão? Não é do Nordeste, não? Não, e do Maranhão? Da Paraíba. Então, quais são os peixes que é aproveitado? De escama. Os de escamas, eles são aproveitados. E os de couro? E os mariscos? Será? Não, às vezes vem marisco também. Às vezes também vem. Né, Geisiane? Muitos dos mariscos e peixes de couro, eles pulam fora. Eles estão na rede, mas eles conseguem escapulir e pulam fora. Outros vêm. Mas a mensagem foi pregada com poder. Jesus diz, lançai as redes, puxa tudo que vier. Jonas, ele pregou naquela cidade. A Bíblia diz que todos foram salvos. Mas ele pregou com poder. O primeiro ar foi pregado com amor. Quem foi que pregou? Quem foi que pregou? Jesus, ele chorou. Ele pregou, andou em todas as cidades, em busca de salvar a todos. Pregou com amor. Segundo, pregou como? Com poder. Vamos lá para o terceiro, então. O terceiro, irmãos, é apressar com todos os meios possíveis. Todos os meios possíveis. Sem dúvida, irmãos, os tempos, eles mudaram. A cultura ficou diferente com o passar do tempo. Portanto, no momento de apressar a vinda do Senhor, pregando e anunciando a mensagem, nós devemos considerar todas as estratégias, todos os recursos que Deus nos deixou para usarmos na pregação do Evangelho. Todos. No passado, Deus usou todos aqueles que se colocaram à disposição de pregar o Evangelho, de apressar a volta de Jesus. E Jesus colocou meios nas mãos dele, para eles pregarem. Havia um indivíduo que disse assim, não, Senhor, como é que eu vou pregar? Jesus falou assim, o que você tem na sua mão? Vocês lembram dessa história? Vocês não lembram, irmão? Tu lembra, irmã? Tu lembra? A senhora lembra? O senhor lembra, irmão? Jesus disse, mas o que você tem na sua mão? O que o homem tinha na mão dele? Somente um
um cajado. Ele só tinha um cajado. Com esse cajado, ele fez o quê? Ele foi pregar com amor, ele foi pregar com poder e grande autoridade, ele apressou para tirar aquele povo do cativeiro. O que ele tinha na mão? Um cajado. Com esse cajado, ele bate ali no mar. O que aconteceu com o mar? O mar se abriu. Com o cajado, ele também tocou no outro rio, que eu não me lembro o nome, e o rio se abriu. O que ele tinha na mão? Somente um cajado. O que você tem na mão? Para pregar com amor, para pregar com poder e para apressar a volta de Jesus. O que você tem na sua mão? Só a Bíblia, irmã. Nós temos a Bíblia. Mas Deus, no nosso tempo, Deus deixou recursos suficientes. Eu acredito que nunca teve tantos recursos para nós pregarmos a palavra de Deus como hoje. Eu vou dizer para vocês, isso não é nenhum, como é que eu posso dizer, nenhum grão de areia daquilo que Deus ainda vai colocar nas nossas mãos para pregarmos o Evangelho. Porque o profeta Zacarias diz assim: naquele dia, crianças e velhos profetizarão, os filhos, as filhas, as moças, os jovens, as jovens profetizarão pelo poder do Espírito. Nós temos recurso hoje, isso aqui é um recurso. Tá funcionando isso aqui? Está transmitindo ao vivo? Tá? Não? Mas isso aqui é um recurso. E sabe que esse recurso aqui Deus colocou nas nossas mãos no momento em que as igrejas estavam fechadas. Quando a pandemia veio e fechou as igrejas, Deus colocou, como é que chama? O Zoom, as lives. Muitas das vezes o pastor estava pregando sozinho para a igreja, sendo transmitido. Eu preguei na igreja central. Tinha uns gatos pingados, tinha uns meninos assim, os técnicos mexendo com os equipamentos. E eu pregava para aquele monte de banco, como se estivesse pregando para uma multidão de pessoas. E cada banco tinha uma foto de alguém. Várias fotos que representava você sentado naquele banco. Recursos no momento mais difícil da igreja, que é da pandemia. Milhões e milhões de pessoas morreram em todo o mundo. Deus colocou o recurso. Nunca faltará recursos para nós apressarmos a volta de Jesus. Nunca. Para pregarmos com amor, com poder, para usarmos os meios disponíveis e, por último, irmãos, para aguardar a sua volta, para aguardarmos a volta de Jesus. Vamos descobrir, irmãos, qual é a última cidade. Vimos o exemplo de amar as cidades, lembramos do poder da mensagem de salvação. Além disso, descobrimos que precisamos usar os recursos que nós temos à disposição. Veja, Paulo, ele chegou em Atenas para pregar para aquele povo. E ele ficou tentando ver que tipo de recurso ele ia usar para pregar para aquele povo. Então, ele percebeu que algumas pessoas se reuniam por ali e falavam de um Deus de esperança. Então, Paulo, ele entendeu que aquelas pessoas tinham interesse em um Deus, só que eles não sabiam quem era esse Deus. Então, Paulo, ele usa dessa estratégia de apresentar o Deus para aquelas pessoas. E ele disse: olha, o Deus que vocês estão esperando, que vocês estão falando, é o mesmo Deus que eu prego. E Paulo saiu ali pregando para aquelas pessoas, e logo, logo, Atenas já sabia, os atenienses já sabiam do Deus verdadeiro. O que ele usou? Usou de
estratégia de recursos. Qual era o recurso que ele tinha no momento? Qual era a estratégia que ele tinha no momento? Irmãos, nós temos um chamado. Nós temos 4 A's: amar, anunciar, apressar e aguardar. Nós temos também aqui 4 cidades: Nínive, Jerusalém, Atenas e a Cidade Santa. Nós temos 3 personagens bíblicos: Jesus, Jonas e Paulo. Ué, mas nós temos 4 cidades. Nós temos 4 cidades e 3 mensageiros: Jesus, Paulo e Jonas. Qual é o 4º mensageiro? O 4º mensageiro sou eu. Diga assim: sou eu. Não. Doroteia não falou. Eu já estava mexendo no WhatsApp. O 4º mensageiro sou eu. Diga: sou eu. Nós somos o 4º mensageiro. Vi outro anjo voando pelo meio do céu com o evangelho eterno. Não era qualquer evangelho. Era o evangelho eterno desde o início, passando por toda a geração, passando por nós e vai até a eternidade. E o mensageiro dos últimos dias sou eu. Sou eu. Não Judivânio, o anjo. Vi outro anjo voando pelo céu, pregando com grande autoridade, com grande poder, com amor, apressando a volta de Jesus. Esse anjo sou eu, o último mensageiro, a última mensagem, o último chamado. Nós sairemos, irmãos, para convidar aquelas pessoas, fazermos o último convite. Qual é o último convite, irmãos? Qual é o último convite? Você precisa saber qual é o último convite, porque se você chegar na pessoa para fazer o último convite, como dizia minha mãe, eles vão te engabelar. Você está preparado para conversar com um pentecostal? Você está preparado para conversar com um testemunho de Jeová? Você está preparado para conversar com alguém da Assembleia de Deus? Como é que é aquela do véu? Da congregação cristã? Você está preparado para conversar com o espírita? Entendeu? Entendeu porque esses bancos estão vazios? Entendeu porque nós não estamos atraindo as pessoas para o evangelismo? Entendeu agora? Irmãos, recai sobre nós a responsabilidade. A igreja de Laodiceia é a última igreja da profecia bíblica. Nós estamos vivendo os últimos dias, a última igreja da profecia bíblica. Aí o texto bíblico diz, a profecia diz, que essa igreja ela seria fria, quase morrendo. Aí você vai e arruma esse argumento. Não, pastor. Mas essa é a igreja. Mas está dizendo que seria assim mesmo, os bancos vazios, as pessoas... Deixa eu falar uma coisa para você. Essa é uma profecia da igreja de Laodiceia, a última igreja. Mas essa profecia não pode se cumprir na tua vida. Porque se ela se cumprir na tua vida, você morno, frio, fraco, achando que está tudo certo, dentro da igreja, perdido, você vai se perder. Diga misericórdia. Misericórdia. Então o que é que precisa? Nós precisamos, se nós não temos condições de levar a mensagem para aquele povo que está lá fora, nós precisamos aprender mais, estudar mais sobre Deus, aprendermos mais. Porque como é que eu vou levar a mensagem para eles, se eu mesmo não sei? Entendeu? Porque se você for lá, eles vão te gabelar e você sai daqui e vai para lá. Até rimou, né? Vão te engabelar, você sai daqui e vai para lá. É verdade ou não é? Pastor, não, mas eu tenho convicção. Essa é a igreja. Tá, tudo bem. Mas eu não estou perdido dentro da igreja? Será que não estou perdido?
Veja, Jesus falou assim: e vocês vão e pregam o evangelho para todas as línguas, nações, povos, para todo mundo. Aí eu vou estar com vocês todos os dias, lhe dando poder. Olha a condição para recebermos o Espírito nos últimos dias. Pregar o evangelho. Levar todas as pessoas. Com amor, com poder. Que mais? Com estratégias. E o último, com os recursos. Nós temos 3 cidades. Qual é a cidade? Jerusalém, Nínive, Atenas. Nós temos 3 pregadores. Quem foi? Jesus, Paulo, Jonas. Quem é o último? O último sou eu. Cai sobre nós a responsabilidade da última mensagem, do último convite. E sabe quem queria estar no seu lugar? Quem gostaria de estar no seu lugar? Quem gostaria de estar no seu lugar seriam os anjos também. Mas os profetas que profetizaram, aqueles que viram, aqueles que escreveram, o sonho deles era estar aqui, no nosso lugar, pregando aquilo que eles escreveram, aquilo que eles viram. Paulo, ele diz assim, olha, os mortos em Cristo ressuscitarão, e nós, os que estivermos vivos, olha o desejo de Paulo, de estar vivo. Irmãos, recai sobre nós essa responsabilidade. Nós estamos com o evangelismo e logo em seguida nós estaremos com a Semana Santa. Veja quantas oportunidades Deus está nos dando para levarmos o evangelho. E Ele não chama somente os jovens, Ele chama a todos quanto desejam se colocar nas mãos deles. Amém? Nas mãos dele. Amém? Quem está disposto? Eu estou disposto. Eu estou disposto sempre. Eu estou disposto sempre. Parabéns. Se levante. Vamos orar. Querido Pai Celestial, nós entendemos que nós precisamos, ó Deus, nos envolvermos nessa mensagem urgente, o último convite. Sabemos, ó Deus, que a igreja dos últimos dias, a igreja de Laodiceia, ela seria uma igreja morna, uma igreja frágil aos olhos humanos, mas ela seria também a igreja que receberia a chuva serôdia, a maior manifestação do Espírito Santo, maior que o Pentecostes, o Espírito Santo sobre as crianças, os velhos, os rapazes, as moças, sobre aqueles que se colocaram à disposição como ferramentas. Ó Deus, nós estamos aqui em pé, nós levantamos a nossa mão, dizendo, Deus, nós queremos, Deus, nós aceitamos, porque nós queremos, ó Deus, anunciar o Maranata para as pessoas, anunciar que o Senhor logo vem. Pai querido, nós estamos ali no evangelismo, nós pedimos, ó Deus, que através de nós, o Teu Santo Espírito possa agir em nós para buscarmos essas pessoas. Tem muitas pessoas ali, muitas pessoas precisam ouvir sobre o Maranata, muitas pessoas precisam ter ali uma palavra, ouvir uma palavra de esperança, e também saber que Jesus irá voltar independente da condição daqueles que estão ali. Pai Santo, abençoa essa igreja, abençoa a liderança dessa igreja, derrama o espírito de missão sobre cada um de nós. Dá-nos um restante de sábado feliz na Tua companhia. Obrigado por separar o Santo Sábado, mas também nos dar esse dia especial como o Dia Mundial do Jovem Adventista. O jovem de 0 a 100 anos. Dar-nos, Seu Deus, a Tua paz. Dar-nos, ó Deus, o Teu consolo. Dar-nos, ó Deus, em nosso coração, ó Deus, aumenta a nossa esperança, aumenta a nossa fé. Porque nós pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos,
Um bom restante de sábado feliz. Que a paz de Deus esteja sobre cada um de nós. Pode pisar aqui, irmã? Onde é que coloco? Você ainda está na presença de Deus. Reverência. A Igreja Adventista do Sétimo Dia agradece sua presença. Tenham todos um ótimo e feliz sábado.